E as obras de macrodrenagem seguem com problemas causados aos moradores do Rio Vermelho. Difícil, né? Porque a comunidade que está acostumada por um caminho tem que seguir por outro, e tem aquela poeirada toda. No quadro Balança Cidade, a Dani Secom vai trazer mais informações, porque esse é um ponto que parece não terminar nunca, meu Deus do céu. Dani Secom, o canteiro de obra segue como se tivesse começado ontem, né? Pois é, Polito, a obra começou em setembro de 2022, um orçamento de mais de 28 milhões de reais. É a maior obra de macrodrenagem de Florianópolis, né, da história da capital, e com certeza vai ajudar a desobstruir muitas vias quando o assunto é chuva e alagamentos nas servidões e ruas aqui da região do Rio Vermelho, do Travessão. A gente conhece bem essa realidade, então é uma obra muito importante. Mas ela está tendo várias etapas, inclusive alguns moradores reclamam muito da demora, a poeira realmente por aqui sobe bastante. Quando a gente se aproxima do Travessão, é fácil perceber que está em obras ainda por conta da poeira aqui no local. E tem muita gente reclamando também da demora na conclusão, né? Uma história antiga que a gente já traz bastante por aqui. Hoje de manhã, eu e o Wilson Ricardo, a gente esteve na rua Neri Donanciano Rodrigues, que é uma servidão que tem aqui próximo, é uma das vias que está recebendo essa colocação da macrodrenagem, a colocação das galerias, toda essa questão da drenagem das ruas está sendo refeita nesse ponto também. Só que o problema, como você vai poder ver nas imagens, é que a obra nesse local, nessa servidão, ela começou e depois acabou parando. Isso porque tem tudo a ver com a questão do embargo da obra da macrodrenagem, que a gente também já trouxe aqui, né? Em junho desse ano, o Ministério Público de Santa Catarina pediu a paralisação das obras, alegando falta de licenciamento ambiental para realizar a macrodrenagem do Rio Vermelho. Um mês depois, as obras, claro, ficaram paradas nesse tempo. O Ministério Público Federal, a Justiça Federal, negou esse pedido, na verdade, do MP de Santa Catarina, alegando que não era necessária esse licenciamento, né? Essas licenças ambientais não eram necessárias e por isso a obra poderia prosseguir. Só que nessa servidão que você está vendo aí nas imagens, as obras acabaram parando quando que foi embargada a obra como um todo. E agora, quase um mês depois da retomada das obras após a retirada do embargo, nesse local os serviços ainda estão parados, causando alguns prejuízos aos moradores. A gente conversou inclusive com quem reside na região e você escuta agora um pedacinho do relato dos moradores. Olha só. Fizeram a drenagem, foi até o final lá, só que quando eles começaram o calçamento, começou o calçamento ali, eles tiveram que parar aqui por causa do embargo da obra. E com isso ficou um monte de pedra aqui, areia e tal, e por conta do embargo eles não vieram terminar a obra, né? Então, eu e mais alguns vizinhos aqui, terminamos esse pedacinho aqui e tiramos, desobstruímos a rua, porque não entrava caminhão de lixo, se alguém passasse mal não tinha como entrar uma ambulância, né? Nada disso, nós mesmos fizemos aqui esse trabalho. E a partir de então ficou, quando chove enche, não alaga mais, já é uma vitória. Porém, a parte de calçamento está desse jeito aí, ó. E vira uma lama ali, junta, fica bastante água empoçada. Pois é, essa reclamação dos moradores aí da região dessa servidão e como um todo do travessão aqui do Rio Vermelho, num geral, né? A gente está com as obras ainda acontecendo, a previsão é que elas acabem em breve, falta pouco ainda com relação aos trechos a serem feitas essas drenagens. E quem vai trazer uma perspectiva melhor para a gente é o secretário de Infraestrutura aqui da capital, Rafael Rani. Rafael, obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, queria falar sobre a servidão Neri, né? Como é que fica aquela situação dos moradores? A empresa parou a obra durante o embargo, depois não retomou, tem algum retorno para dar para eles? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde ao Polito, todo que nos acompanha em casa. Na verdade, a obra de macrodrenagem é uma obra complexa, com várias servidões sendo atendidas, né? Como você bem falou, são ruas que há muitos anos sofrem com alagamento. Então, essa principal rede de drenagem aqui, ela vem para acabar com esse problema aqui histórico do Rio Vermelho. A servidão Neri, ela foi feita toda a drenagem ainda antes do processo paralisado pela Justiça, e a gente conseguiu então finalizar a drenagem, tanto é que nas últimas chuvas já não tivemos mais problemas de comprometimento com esses alagamentos. A etapa agora que está sendo programada é de fazer a pavimentação dela, mais um benefício para a comunidade. A expectativa é que a gente inicie ainda no mês de agosto, mas a gente sabe dos transtornos, já pede desculpas a todos os moradores, mas é uma obra muito importante, quase 30 milhões de reais de investimento,
uma galeria de 2 metros de largura por altura, com quase 4 de profundidade. Você pode ver aqui na escavação que a gente está fazendo aqui no travessão. Então são obras realmente que vão transformar a vida do bairro Rio Vermelho para melhor. A reclamação dos moradores, principalmente do João, com quem eu conversei na manhã de hoje, é a falta de pavimentação, a colocação, né, dos meios-fios, calçadas e também que os bueiros estão voltando a encher. É previsível, então, para agosto essa recomeçada? Sim, a gente vai retomar essas, não só a Neri, como outras vias previstas também no projeto original, para fazer as conexões e acabar de forma definitiva com os alagamentos nessas vias aqui da região do Rio Vermelho. Toda paralisação de obra, mesmo que temporária, ela causa um transtorno até que as equipes consigam retomar os seus trabalhos, né? Aqui tivemos mudança de empresa, de mão de obra também, então é todo um cronograma que se atrasa, não apenas nos dias parados, mas toda essa retomada que tem que ser refeita, né, reiniciada, digamos assim. É um processo que tem um pouquinho mais de transtorno, mas a gente vai estar trabalhando. É uma obra prioritária para nós, prefeito Topazio, para que a gente consiga entregar ainda nesse segundo semestre de 2024 todo esse trecho revitalizado. Faltam 300 metros de galeria aqui no travessão, em torno de 700 metros de asfalto também, com calçadas, como eu te falei, uma grande revitalização que não é só a drenagem, mas uma grande melhoria para o bairro. Dá para explicar, além de justificar pelo tamanho da obra e também por esse embargo de um mês, por que está demorando tanto? Porque são mais de 2 anos até a conclusão, né? Sim, na verdade, aqui a região do Rio Vermelho, ela basicamente tem 2 vias, né? A gente tem muita dificuldade em abrir grandes trechos, então a gente vem trabalhando de forma segmentada, então executa um trecho de galeria, libera esse trecho para o trânsito e faz as conexões aqui com as servidões. A gente tem, como eu te falei, escavações de 5, 6 metros de profundidade para colocar galerias com mais de 3 toneladas. Então são equipamentos pesados que exigem todo um cuidado, toda uma segurança. Mas a gente está com a boa notícia que vai conseguir finalizar ainda esse ano e poder entregar essa grande melhoria para o bairro. Obrigada, secretário. Está aí as informações da Secretaria de Infraestrutura aqui de Florianópolis, uma obra muito grande, realmente muito complexa e muito aguardada pela comunidade, que sofre bastante com as chuvas quando tudo alaga por aqui. E a expectativa é que depois que esse buraco for fechado, que as vias forem liberadas, esse problema com a chuva não aconteça mais por aqui no Rio Vermelho. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Dani. É simplesmente inacreditável, né? A gente entende, por um lado, o esforço dos homens que estão no controle da operação, mas a gente também questiona a burocracia do processo. Não é possível que algo, de certa forma, simples, porque não é uma obra complexa, né, gente? Vamos combinar, né? Algo, de certa forma, simples, leve tanto tempo. A gente viu o comércio ser esmagado, a gente já cansou de fazer matéria aqui, as denúncias nunca pararam de chegar e nós sempre ouvimos a comunidade. Evidente, estão desesperados. Exemplo muito claro que eu sempre lembro aqui do menino da Pet Shop, que começou, né, numa empresa muito bem sucedida, tinha 6 funcionários. Um ano depois nós voltamos lá, eram 4 funcionários. 6 meses depois nós voltamos lá, estava ele e a esposa, pelo que eu me lembro, atendendo. Ou seja, ele foi obrigado a reduzir a quantidade de atendimentos, ele teve que demitir as pessoas, porque senão ele iria fechar as portas. Então, uma situação completamente absurda, que não pode ser permitida e que, de alguma forma, o poder público precisa encontrar celeridade, porque jamais a sociedade pode ficar refém de uma situação como essa, né? Porque a melhoria todo mundo quer, óbvio, né? A gente está falando de qualidade em saneamento, a gente está falando de saúde, a gente está falando de uma mobilidade mais assertiva, né? De uma comunidade com acessos bonitos, bem cuidados, mas isso não pode ser, né, razão para enfrentarem uma guerra, né? Uma verdadeira guerra e um rally todos os dias com esse cenário de destruição por conta das obras que ainda estão em andamento praticamente 2 anos depois de terem começado. É uma vergonha, né?